tarde para vocês. Quero deixar uma mensagem do Evangelho para vocês. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Tem uma passagem que Jesus falou assim: havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, e nesse tempo tinha uma fome muito grande, e as pessoas chegavam a matar até o próprio filho para comer, de tanto que era fome. Mas a Bíblia diz que Deus mandou esse profeta lá na casa dessa viúva. Havia muitas viúvas e a maioria morreu. A maioria morreu de fome. A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nessa passagem também Jesus fala, havia muitos doentes, no tempo do profeta Eliseu, um outro profeta. Mas só Naamã, um general sírio, inimigo do povo de Israel, que foi curado da lepra. Os outros morreram. Então significa que o que Jesus falou, a porta é estreita, apertado é o caminho que conduz à vida eterna e poucos entram por ela. O reino de Deus é tomado à força. Se você não se preocupar com a sua alma, quem é que vai se preocupar? O diabo? Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Que proveito que vai ter nisso? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue seu juízo. Então pensa nisso, medita, reflita, porque existe uma eternidade. Se fosse só essa vida aqui, tudo passa. Mas existe uma eternidade, a gente precisa pensar nela. Por isso que Jesus falou assim para o rico: o que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que proveito que vai ter nisso? O rico perguntou para Jesus: o que eu vou fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Jesus falou assim: você guarda os mandamentos, você observa os mandamentos? Aí ele falou assim: eu nunca matei, nunca roubei. Aí Jesus falou: falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres. Depois você vem e me segue, e você terá um tesouro no céu. Isso é fé. Só que o rico, o Deus dele era o dinheiro. Eu fico espantado de ver tantas pessoas já de idade na porta da lotérica tentando fazer uma fezinha no Deus Mamon, o Deus da riqueza. Tá pensando que o dinheiro vai trazer felicidade? Pelé morreu, filho, ganhou o mundo inteiro, mas morreu. Muitos artistas aí ganham o mundo inteiro e morrem. E aí a alma? Onde vai passar a eternidade? O corpo vai ter que ressuscitar. E o corpo vai passar junto com a alma a eternidade. Ou no céu, ou no lago de fogo e enxofre. Então Jesus não veio passear aqui na terra não, você pode ter certeza disso, viu? Jesus não veio aqui para fazer palhaçada no meio do carnaval não. Ele veio aqui para morrer na cruz, para dar a vida eterna. Hein? Deus abençoe. Boa tarde para vocês, paz do Senhor Jesus. A Bíblia fala assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A gente tem que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, porque a gente nunca sabe quando vai terminar o nosso tempo, tá? Estava ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo, tá? Então o animal foi criado com alma e corpo. O animal morre, acabou a vida dele. O ser humano foi criado com corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que a nossa alma tem sede de Deus. Por isso que todo ser humano na face da terra busca uma religião. Só que nenhuma religião pode salvar você do inferno. O próprio Deus teve que vir aqui como homem, pagar um preço na cruz, porque por um homem entrou o pecado no mundo, diz Romanos, e por um homem entrou a justiça de Deus. Um justo que não tinha pecado morreu pelos injustos pecadores. Quem crê é salvo. Quem negar que Jesus Cristo veio em carne é espírito do anticristo, tá? Então toma cuidado com religião, porque nenhuma religião vai te salvar, muito pelo contrário. A Bíblia diz na carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim que a religião é uma causa de grande lucro, é um comércio, né? No mundo inteiro a religião é um comércio. Foi a religião que mandou Jesus morrer na cruz.
Foi a política que mandou Jesus para a cruz. Tá? Então para de acreditar em religião, para de acreditar em Rede Globo, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Discurso de ódio. O Evangelho é a maior pregação do amor de Deus. Isso aqui não é discurso de ódio. O pecador tem que se arrepender, se converter e ser salvo. Falar que pregação do Evangelho é discurso de ódio, que é homofobia. Imagina, filho, qualquer pecado leva o homem para o inferno. O homem precisa realmente se converter. Como Jesus fala, nascer de novo. Se nascer de novo, você recebe o Espírito Santo. É o selo da nossa redenção. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Romanos 12 fala que culto é o que a gente faz 24 horas por dia. Isso é culto. Para quem que você está fazendo culto? Né? Pensa nisso, filho. Daqui a 1 milhão de anos, aonde você vai estar? Está ordenado ao homem morrer uma vez. E a Bíblia fala, depois segue seu juízo. Onde você vai estar daqui 100 milhões de anos? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, eterno. O corpo vai ressuscitar. Tá? Quando você lê Lucas 16, você vê uma passagem muito importante que Jesus pregou ali. Ele contou a história de 2 homens. Um era muito rico, tinha de tudo. O outro era um mendigo. Mas ambos morreram. E Jesus fala, o rico foi para o inferno. E o mendigo foi para o paraíso, para o seio de Abraão, o céu. Qual que era a diferença? Será que era só o dinheiro? O dinheiro é um Deus, filho. Adoração. Satanás chegou para Jesus e falou, se você me adorar, eu te dou tudo. Te dou a glória desse mundo. Por isso que quando o rico perguntou para Jesus o que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus falou assim, você guarda os mandamentos, você observa pelo menos os mandamentos. Ele se preocupou só com 2 coisas, eu não matei, nunca roubei. Aí Jesus falou, mas falta uma coisa. O 10º mandamento era não cobiçar. Aí Jesus falou assim, vende tudo que tem, dá o dinheiro para os pobres, depois você vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. Onde foi que Jesus mandou fazer Vaticano? Onde foi que Jesus mandou construir templo de Salomão? Toma cuidado para não ser enganado, tá? Sua alma vale mais que o mundo inteiro, né? Deus abençoe. Senhores passageiros colaborem com a segurança, com o sentido. Boa tarde para vocês. Vou deixar uma mensagem do Evangelho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Uma ordem que Jesus deu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa alma, o Salmo 42 diz, tem sede de Deus, do Deus vivo. Não é uma religião. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem e Ele fez o homem eterno. Você não é um produto descartável que vai morrer e vai acabar. Não, morreu, acabou. Não teria propósito de Deus criar uma criatura, né, apenas para isso. Os animais não têm um espírito. Um animal morre, acabou. A alma significa fonte de sentimento. A Bíblia chama de coração, tá? Mas onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Mas o homem não, você tem um espírito. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre o homem o seu espírito. E ele passou a ser uma alma vivente, uma alma eterna. Então todos nós temos sede de Deus. Por isso que existem muitas religiões no mundo. E coube ao povo de Israel trazer essa fé, trazer Jesus. E cabe à igreja levar o nome de Jesus como o único mediador e único salvador da humanidade. A mensagem do Evangelho não vai mudar. Ela continua a mesma. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Porque se você não acreditar no Evangelho, a Bíblia diz que você já está condenado. Isso não é tolerância religiosa, intolerância religiosa, como a mídia quer pregar, sabe? Não é discurso de ódio. Deus não é homofóbico. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tá? Por isso que o Evangelho é pregado. Porque depois da morte, a Bíblia fala, segue seu juízo. Aí não tem mais o que fazer. Lá em Lucas 16, Jesus contou aquela história sobre um homem rico e um mendigo. O rico morreu, foi direto para o inferno.
fala que o dinheiro dava tudo que ele queria. Fico espantado como as pessoas buscam tanto o dinheiro, né? Fazem qualquer coisa por dinheiro. Matam, roubam, mentem. Faz tudo por causa do dinheiro. Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Satanás chega para Jesus e fala assim, olha, eu te dou tudo. Eu te dou toda a glória desse mundo se você prostrado me adorar. E quanta gente está adorando o diabo só por causa do dinheiro. O rico morreu, acordou no inferno, atormentado no meio do fogo. Aí ele viu o mendigo no céu e ele falou assim, pai Abraão, ele acreditava em Deus. Na história que Jesus conta, ele fala assim, pai Abraão, manda o Lázaro, que está aí no céu, dá um pulinho aqui, molhar o dedo na ponta da minha língua, uma gota d'água. Cadê que o dinheiro dele serviu para alguma coisa? Nem para comprar uma gota d'água no inferno. O que o dinheiro resolveu, filho? Responda para mim. Nem para comprar uma gota d'água. E as pessoas, 80 anos, 90 anos, tá na fila da lotérica para ver se ganha na Mega Sena. Não está pensando não na vida eterna. Morrem hoje crianças, jovens. Olha, antes da pandemia, morria 4 ou 5 pessoas por segundo. E para onde estão indo? Para a eternidade. A alma está indo para a eternidade. O corpo está debaixo da terra aguardando o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, o corpo sai da terra, se encontra com a alma novamente para ser jogado no lago de fogo e enxofre, o corpo e a alma. Você vê a necessidade da gente pregar o evangelho? O governo não quer que prega, a mídia não quer que prega. Para falar a verdade, nem as igrejas de hoje quer que prega a verdade. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Se eu estou pregando no trem hoje é porque as igrejas não querem pregar a verdade não, viu? Por isso que eu estou aqui pregando no trem, que eu prego nas ruas. Nem das igrejas quer que prega a verdade, porque tudo não passa de comércio, de dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. A Bíblia fala que no final dos tempos iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro. Desembarque pelo lado direito. Aí o rico, o que ele fez? Nada. Mandou Lázaro descer na casa dos meus irmãos. Eu tenho mais 5 irmãos. Eu não quero que meus irmãos venham para esse lugar de tormento. No inferno, filho, não tem porta de saída. Jesus falou assim, olha, quem está do lado de lá não pode passar para cá. Quem está daqui não pode passar para lá. Não existe esse negócio de purgatório que alguém vai ficar rezando para você sair de lá para passar para outro lugar. Depois da morte, sexo juízo. Então veja a importância, porque a sua alma tem. Foi pago um preço de sangue. E a gente tem sede de Deus, você pode ter certeza disso. Por mais que você procura a alegria desse mundo, você não vai achar. Nunca vai achar. O ser humano nunca vai ser feliz fora da presença de Deus. Pode fazer o que você quiser, você pode tentar tudo que você tiver ao seu alcance. Aquele homem rico, a Bíblia fala que o dinheiro dava tudo para ele, mas o fim dele foi a morte, e morte eterna. Já pensou daqui 100 milhões de anos, você vai estar vivo, ou no céu ou no inferno. Teu corpo e tua alma vai estar vivo. Deus criou o homem para viver a eternidade com ele. Por isso que é a necessidade de pregar o evangelho, por isso que eu estou aqui. Porque eu não estaria aqui fazendo isso por causa de dinheiro, não. Estou aqui realmente porque isso aqui não é discurso de ódio. Deus nunca foi homofóbico. Deus quer que todos os homens sejam salvos. A Bíblia fala, Deus é amor. Mas como crerão se não há quem pregue? Tem que pregar o evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não morra, filho. Não morra sem invocar o nome de Jesus, tá? Maria, Buda, Aparecida, seja lá quem for, Confúcio, não tem poder de salvar. Isso não é intolerância religiosa. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Sabe quem é o Filho de Deus? É o próprio Deus em forma de homem, pagando a dívida nossa na cruz. A Bíblia fala que Ele cravou na cruz a nossa dívida. Se você quiser salvação, Jesus é esse nome. Agora, não há salvação fora dele, tá? A Bíblia deixa muito claro isso.
Busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deus abençoe vocês. Bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Que tempo? Tempo. O tempo está passando rápido. Ele vai falar que o tempo passa voando. E mais ainda no final dos tempos, o tempo ia passar muito mais rápido ainda. Mas tem que se cumprir o que está escrito, que no final dos tempos as pessoas iriam se desviar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônio. A Bíblia fala assim que no final dos tempos não iam suportar os ensinamentos de Deus, não iam suportar ouvir. Mas como foi no dia de Noé? Lá em Mateus 24, Jesus fala um sermão profético, ele fala como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E Jesus falou assim, eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Como foi também nos dias de Ló, sobrinho de Abraão, que vivia em Sodoma e Gomorra. Todo mundo se divertindo, até que choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Sabe por que foi destruída aquela geração do dilúvio? Sabe por que foi destruída Sodoma e Gomorra? Culto a demônios. Culto a demônios. Apocalipse 9:20. Está escrito assim, que a mensagem do Evangelho nunca vai mudar. O homem é um pecador, ele precisa se arrepender. Ele precisa crer no nome de Jesus para ser salvo. Ele precisa nascer de novo. E lá em Apocalipse 9:20 está escrito assim, não querem se arrepender, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Não querem deixar de adorar os demônios, seus ídolos. Então, filho, o que resta? Salvação é para quem quer. Jesus falou assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, de graça, beba da água da vida. Tá? Você pode beber tanta cerveja, filho, toda cerveja que você achar no mundo, não vai matar a sua sede da alma. Pode fazer sexo todo dia. Pode fazer, mas não vai matar a sede da alma. Não vai matar a sede da alma. O homem sem a presença de Deus, o homem é um ser vazio. Sem arrependimento não existe remissão de pecado. E você vai morrer. Está ordenado ao homem morrer uma vez. E depois? Depois da morte. É engraçado que estão achando que vão pular carnaval lá no inferno. Eu já escutei essa conversa. Ah, mas não vai, filho. Você pode pular carnaval aqui nessa vida, mas na próxima não tem. Nem no céu, nem no inferno. Garanto pra você. Busque o Senhor, filho. Você está olhando para um sujeito que já foi a pé pro Rock in Rio fumar maconha, filho. Tá? Você está olhando para um pregador aqui que já bebeu cachaça de segunda a segunda, filho. Tá? Você está olhando para um pregador aqui que já passou para o hospital, passou por cadeia, filho. Se eu estou aqui pregando é porque eu conheci o verdadeiro Deus. E se você quiser conhecer, é o que Ele vai fazer na sua vida. Agora, se você quiser ganhar essa vida, você vai perder, filho. Se você pensa que você vai ganhar de Deus, você vai perder. Ninguém irrita a Deus e fica vivo para contar a história. A Bíblia fala assim, de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. De Deus ninguém zomba. Pode zombar no carnaval, mas o que o homem planta, ele vai colher. A última zombaria foi antes da pandemia. Quantos que morreram? Quantos que ainda estão morrendo? Então pensa, filho. Salvação é para quem quer. Busque a Deus. Acesso lá. Linha 13, Jade. Access to. Line 13, Jade. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jesus falou assim, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A Bíblia fala que todos pecaram. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram
Mas a mensagem do Evangelho é arrependimento. A mensagem do Evangelho não é só Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a todos, que Ele deu seu Filho unigênito para morrer numa cruz. Por que Ele iria morrer numa cruz à toa? O Raul Seixas cantava uma música que falava assim: eu não sou besta. A letra da música dizia assim: eu não sou besta para morrer de pendurado numa cruz. Deus me livre, eu tenho medo, o coitado foi tão cedo. Não, tão cedo foi ele. Jesus ressuscitou. Agora o coitado não era Jesus, o coitado era Raul Seixas. Mas o mundo é assim. A Bíblia diz: o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Tá? Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Golias era um gigante de 3 metros de altura. Deus escolheu um rapazinho, 17 anos, raquítico, magrinho, e Deus matou aquele gigante através daquele garoto. Tá? Deus destruiu o império do Egito através de um homem chamado Moisés. Um anjo destruiu 185 mil soldados do rei da Síria. A quem temeremos? Por isso que a Bíblia fala: a quem temeremos? Jesus falou assim: não tenha medo dos homens. Mateus 10, 28. O homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Teme a Deus, porque Deus mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. Infelizmente a gente está numa geração que nem sabe mais o que é inferno. Nem a igreja de hoje, essa igreja evangélica gospel de hoje, fala do inferno. Mas fala assim: não, as pessoas vêm aqui cansadas, as pessoas precisam ouvir uma palavra positiva. Não, positiva nada, filho. O ser humano é pecador miserável. Ele gosta de pecar. Ele precisa ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra de vida eterna. Porque enquanto você valorizar as coisas dessa vida, a Bíblia diz que você é inimigo da cruz de Cristo. Você é inimigo de Deus se você amar o mundo. Porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo, a Bíblia diz, é o diabo. 2 Coríntios 4, 4. É o Deus da política, é o Deus da religião, é o Deus da cultura. Por isso que o Satanás faz tanto sucesso no mundo. Por isso que esse mundo aqui mandou matar Jesus. Por isso que esse mundo aqui matou os profetas. Por isso que esse mundo aqui matou os apóstolos. Por isso que esse mundo aqui manda matar tudo que é cristão. Você está achando que esse governo que está aí é à toa? A gente já está vivendo o governo do anticristo. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão mortos por causa do meu nome. Esse governo que está aí, ó, odeia Jesus, filho. Seja de direita, seja de esquerda, seja lá o que for, filho. Governo é governo. Governo desse mundo aqui não presta. Tá? A igreja não está aqui para apoiar político, nunca teve. Político nunca apoiou a igreja, filho. A igreja nunca precisou de político. O que vocês veem é um mundo gospel, um mundo religioso, um mundo financeiro. Tá? Toma cuidado que ninguém vos engane, Jesus falou. Eu estou vendo um monte de evangélico que não sabe nada de Bíblia, que vai só na conversa dos outros, dando dinheiro para pastor, achando que vai ficar rico. Está achando que igreja é loteria. Não é não, filho. Há algo muito mais importante do que o dinheiro, a nossa alma. E foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz e deu a vida eterna para nós. Mas qual o valor que você acha que ela vale? Hein? Salário do pecado é a morte. Como eu falei lá no outro vagão, pessoas ainda fantasiadas de carnaval, achando que vai pular carnaval até no inferno. Falei: não, filho, depois da morte nem no céu nem no inferno vai ter carnaval, não. Você pode pular carnaval aqui nessa vida, mas de Deus, a Bíblia fala, ninguém zomba. Zombaram de Deus lá no carnaval em 2019. Aí depois veio essa doença, e aí só miséria, só desgraça, né? O homem está colhendo o que ele planta. Toma cuidado. Leia a Bíblia, filho. Porque as pessoas estão presas, cada dia mais presas, né? Que dirá em rede social: pornografia, violência. Um ato sanguinário segue imediatamente outro ato sanguinário, diz a palavra de Deus. Não há verdade na terra, filho. Não há verdade na terra. Você pode procurar em qualquer livro. Não há verdade na terra. Religião é mentira, política é mentira, cultura é mentira. Lá em Apocalipse 9, 20 fala assim, olha: não querem se arrepender. Sabe o que está acontecendo lá?
Deus está mandando as 7 taças da ira dele para castigar o mundo, para limpar a terra. A mesma coisa que ele fez na geração de Noé, uma geração que desprezou a Deus. Amaram o pecado e desprezaram a Deus. Amaram mais a criatura do que o Criador. Aí eles falam que eles não querem se arrepender. Apocalipse 9, 20 e 21. Não querem se arrepender porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Você sabe o que é um ídolo? Um ídolo é um jogador de futebol que a multidão vai tudo no estádio para ver, gritar o nome dele. O ídolo é um cantor que as pessoas vão no estádio também para gritar o nome dele. Não é só um líder religioso, não. A idolatria é um pecado de feitiçaria. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Evangelho não é discurso de ódio. Isso aí é a mídia que está enganando vocês. Evangelho não é discurso homofóbico. Deus ama todo mundo e quer que o homem venha se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, tá? Deus é amor. Mas no dia do juízo Ele vai julgar segundo a sua palavra. Ele fala no Evangelho de João 12: eu não vim condenar o mundo. Tem muita gente querendo condenar todo mundo para o inferno. Não, eu não vim condenar, eu vim salvar. Mas a minha palavra vai condenar no último dia. Então busque o Senhor. Daqui a 100 milhões de anos você vai estar vivo. O corpo vai estar ressuscitado. Você pode ter certeza disso. É uma promessa que Jesus fez. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. O profeta Daniel tem várias profecias falando dos dias que a gente vive hoje. Tem uma profecia interessante que fala lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que fala assim: no final dos tempos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Olha que ciência que a gente tem hoje. E olha que a gente tem uma ciência muito mais avançada que a gente nem imagina, que ainda está na mão dos militares. Mas é uma ciência, uma sabedoria humana. E a Bíblia diz que a sabedoria humana é diabólica, animal, terrena, né? Não serve para nada, mano. Deus tornou louca a sabedoria do homem. O homem, pela sua sabedoria, não conhece a Deus, diz a Bíblia. O homem foi criado corpo, alma e espírito. E diz que a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, você não vai matar a sede da alma se afundando no pecado. Todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem suas fraquezas. Mas o ser humano não vai matar a sede da alma no pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso que Jesus Cristo veio. Ele cravou na cruz toda a cédula de pecado que era contra a nossa vida, que poderia nos condenar. Ele cravou na cruz. Ele levou sobre si toda a maldição do pecado. E não ficou só nisso. Ele subiu ao céu e falou assim: eu vou rogar ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não deixarei vocês órfãos. Olha, eu prego o Evangelho porque o Evangelho é poder, filho. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas sem tomar remédio, sem fazer quimioterapia, sem fazer terapia nenhuma. Já vi muitas pessoas sendo curadas. Fiz muita visita em hospital. Eu já vi pessoas, Deus abrindo porta de emprego 2 horas depois que eu preguei para elas. Mas acontece que a situação está piorando. É fim dos tempos. É o princípio das dores, disse Jesus. Aonde que você vai buscar socorro? Hein? Por enquanto está tudo bem, está pulando o carnaval. Mas quando acaba a alegria? E quando a garrafa de uísque seca? E quando a geladeira estiver vazia? E quando não tiver mais 1 centavo na conta bancária? Aí, de onde vai vir o socorro? Do dinheiro? Negativo, filho. Dinheiro não vai salvar. Mandaram uma notícia para mim lá do Rio Grande do Sul, que lá o sol está tão quente que está queimando a plantação. Aí você vai para o outro lado, a chuva está destruindo tudo. O que adianta ter dinheiro se não tem o que comer? A Bíblia fala muito, filho, do que aconteceria no fim dos tempos. As pessoas iriam se desviar da fé. Pega a Bíblia, filho, dobra o seu joelho, leia o Salmo 51, o Salmo do arrependimento, né? Sai um pouco da internet, filho, busca a Deus. O mundo jaz do maligno. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55 fala assim: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer?
3 vermelha e O ser humano, coral, ele é corpo, alma e espírito. 3 red E a nossa alma 11 coral. tem sede de Deus. Bate pelo lado direito. E é só nele que você mata a sede da alma. Right side. Quando você conheceu o verdadeiro Deus, a sua alma está cheia de alegria, filho. Mind the gap between Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é possuir riqueza dessa vida. O reino de Deus é paz no meio da guerra. Tá? É alegria no meio da dor. Só quem conhece a Deus sabe, filho, o valor que tem a verdadeira mensagem do Evangelho. O homem natural, a Bíblia fala assim, o homem natural não conhece as coisas de Deus porque parece loucura. E não pode entendê-las. Porque a Bíblia é um livro selado, é um livro fechado. Tem muita gente que estuda a Bíblia e não entende nada. Porque só o Espírito Santo pode dar um discernimento e entendimento da Bíblia. Aqui é o ponto final. Não, presta. Eu tô a pé. Aqui está a tua pé, obrigado. Tua pé. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria fome e sede na terra, mas não seria nem de pão e nem de água. Que é o que mata o homem, é o mundo espiritual. A gente precisa matar a sede da nossa alma. Por isso que Jesus veio e ele falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para dar vida ao mundo. E ele diz também que ele é a água viva, né? Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, se você quiser continuar bebendo água suja que o mundo te oferece, você pode beber. Mas essa água suja que o futebol, que o mundo te oferece, né? Carnaval, isso aí é água suja, é veneno. Falsas religiões, tudo isso é veneno para a alma. Você vai morrer e vai para o inferno. Agora, se você beber da água da vida, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria. A paz e alegria, paz no meio da guerra, alegria no meio da tristeza. O reino de Deus é isso. É você, é o templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de você, tá? Jesus falou que até os profetas do Velho Testamento queriam ver e ouvir o que a gente pode. E as pessoas hoje têm acesso ao trono de Deus e mesmo assim preferem futebol, preferem carnaval. E você não vai sobreviver. Antes da pandemia era 4 ou 5 pessoas por segundo que morria. A cada 40 segundos uma pessoa cometia suicídio. Imagina agora. Só o princípio das dores. Novelinha, filme, Netflix, redes sociais. Quem é que vive disso?
gente precisa de algo que seja puro e verdadeiro. Tá? E é só a palavra de Deus que é pura e verdadeira. Nesse mundo aqui que a gente vive, só a palavra de Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar, né? Deus abençoe. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou assim para a gente examinar as Escrituras, porque nela a gente encontra vida eterna. São elas que de mim testificam. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não adianta nada. Nossa vida aqui, diz no Salmo 90, a vida de um homem é 70, se chegar a 80 é canseira, enfado, você já está cansado já. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, a Bíblia diz assim, permanece para sempre. Jesus, ele ofereceu a vida eterna. O homem foi criado para a eternidade. O corpo, alma e espírito sejam plenamente reservados para a eternidade e santificação. Tá? Busque a Deus. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz assim, o Deus desse mundo é o diabo. E ele vai fazer de tudo para te enganar. De tudo. Só depende de você. Jesus falou assim, se você tiver sede, venha. Beba de graça da água da vida. Quem quiser. Tá? Então, salvação é para quem quer. Quem quiser, Jesus falou assim, quem quiser ganhar essa vida, perder lá. Mas aquele que perder essa vida por amor de mim, por amor do Evangelho, a salvará. O Evangelho é poder de Deus, é salvação eterna. Isso vai ter um peso muito eterno. Mas você só vai descobrir isso quando você morrer. Tá? Porque a Bíblia diz aqui que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O corpo e a alma. Vai ser terrível. É por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Porque ninguém vai ter desculpa. Quem tiver sede, a fonte da água da vida é Jesus. O Espírito Santo foi derramado para todo mundo. E é de graça. Tá? Isso que é Evangelho. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos enche do seu Espírito. E Ele nos dá a vida eterna. Basta você querer. Tá? Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Deus abençoe. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos verás e contemplarás, né, os ímpios. Os ímpios não têm paz. Só tem paz aqueles que servem a Deus. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de nada. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, por toda a eternidade. Você tem um Deus no céu que te ama, mas Ele quer que você se arrependa e se converta e seja salvo. Tá? Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Tá? Deus já mostrou o amor dele por você. Agora falta você mostrar o seu amor por Ele. Quem não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Tá? Por isso que o mandamento de Deus era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é 99. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma. Ele não divide a tua alma com um artista. Ele não divide a tua alma. O louvor, a adoração só pertence a Ele. Ele não divide com um cantor, com um jogador de futebol. Ele não dá a glória dele para Maria, não dá a glória dele para profeta, ele não dá a glória dele para anjo. Tá? Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Jesus é tudo em todos, diz a Bíblia. Você foi criado, filho, para ser eterno, ou no céu ou no inferno. Basta o que você vai escolher. Tá? Jesus falou: se você tiver sede, venha a mim, beba de graça. Vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. A situação vai piorar, hein? Parece que vai ficar de carnaval e passeata, não. A situação do mundo vai piorar. O governo que nós estamos vivendo já é governo do anticristo.
Jesus falou que no final dos tempos, vocês seriam odiados por todos por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos, presos por causa do meu nome. Olha esse governo que está aí, ó. Olha o governo que está se formando no mundo inteiro, filho. Um governo anticristão. Odeia Jesus. Sempre odiou. Por isso que a igreja não está aqui para promover político, tá? Foge dessas igrejas que fica promovendo político. Isso não é igreja, filho. Isso aí é Babilônia, tá? A igreja não precisa nem de Lula nem de Bolsonaro. Nunca precisou, tá? A igreja já tem Senhor dos senhores e Rei dos reis, tá? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Está escrito. O homem vai prestar conta. Gálatas 6,7 diz: de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta vai colher. Essa zombaria do carnaval aí com o nome de Jesus, filho, isso aí vai ter um peso eterno, filho. Vai ter um peso eterno de juízo. Guarda o que tem para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Deus te deu uma vida, Deus te deu uma alma, e a Bíblia fala: Deus vai pedir conta. Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Pode ser evangélico, está cheio de evangélico aí, não ir para o inferno. Virar evangélico não vai mudar a vida de ninguém, não. Jesus falou: tem que nascer de novo, tem que morrer para o mundo, nascer uma nova criatura, receber o Espírito Santo. Isso é uma fé que salva. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, tá? Então, eu leio a Bíblia. Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas essas coisas. O Espírito Santo de Deus nos guiaria em toda a verdade. Pare de ficar acreditando em homens e buscar ajuda de homem, tá? Deus ainda continua sendo Deus, filho. A situação do mundo vai piorar, filho. Não vai ter pão para comer na mesa. E aí o que você vai fazer? Vai na loteria? Tentar ganhar na loteria? Tá cheio de velho de 80, 90 anos na loteria tentando ficar rico. Não vai adiantar, filho. Não vai ter alimento. Ninguém come dinheiro. No final dos tempos vai ter fome, pestes. Quem é que vai guardar você? Só aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, tá? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus abençoe em nome de Jesus. Para sua segurança, fique atento ao volume do trem e plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Nossa, como é que desce daqui? Eita. Vamos subir que é do outro lado. Ou é? Parece que é do outro lado. Tô perto. Chegamos na estação do Brás. Agora vai pegar outro trem para Jundiaí. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.